Quando nós começamos a estudar Apocalipse e analisar a fundo a história do Apocalipse, não estude Apocalipse sem a história, que você não vai entender nada. Se você quer conhecer Apocalipse, bote os livros de história do lado de Apocalipse e comece a estudar Apocalipse e a história. E você vai identificar dezenas de coisas. E aquilo que falo a vocês essa noite é identificado pela história e pela Bíblia. A realidade é que, olhando essa segunda besta, nós encontramos o perfil dos Estados Unidos da América. Exatamente vindo desse território desocupado, por cristãos que fugiram da Europa buscando a liberdade, e essa nação cresceu sobre os marcos da liberdade religiosa. Eu já não sei mais o quanto ela é tão livre hoje, e eu posso falar porque morei lá há 15 anos, mas lhes digo, profeticamente estudando a palavra, nós encontramos os Estados Unidos dentro do Apocalipse, como uma nação proeminente, com objetivos definidos. Esse poder que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, é quem vai formar a imagem da besta. A primeira besta foi formada como fruto de uma apostasia da igreja cristã. A igreja cristã apostatou, e quando Constantino mudou o domingo, a igreja cristã foi com ele para o domingo, para evitar a perseguição. E essa apostasia gerou o controle da igreja, oprimindo e perseguindo, jogando cristãos na fornalha e jogando cristãos nas arenas para ser tragada pelos animais ferozes. A igreja apóstata permitiu a entrada de costumes pagãos dentro da igreja. E aí houve uma união do poder civil e do poder religioso. E eu lhes digo, quando o Império Romano caiu, começou a haver uma associação entre o poder civil e religioso. E a mesma coisa está começando a acontecer agora. Há passos sendo dados na direção de uma união entre o poder civil e religioso, entre a primeira besta e a segunda besta. E essa semana, o pastor César me procurou, e ele me deu um papelzinho que ele queria que eu lesse para vocês. E eu não tinha lido o papelzinho dele, mas eu fui ler o papelzinho que ele me deu, e eu achei muito interessante. Eu falei assim, eu vou partilhar com a igreja esse papelzinho. É uma história. Ele diz assim, eu vou ler para não ser traído pelas palavras. A história diz assim: numa viagem de avião entre a Europa e os Estados Unidos, o pastor Sean, que foi há muitos anos atrás um departamental da Conferência Geral, ele assentou-se ao lado de um sacerdote jesuíta. Estava viajando da Europa para os Estados Unidos, e ele sentou do lado de um sacerdote jesuíta, que é a seita mais radical da Igreja Católica. Os jesuítas são a seita mais radical da Igreja Católica. Durante a viagem, eles tiveram bastante tempo para conversar, e o pastor não se identificou como um pastor adventista, e levou a conversa para o terreno da união das igrejas. E perguntou ao jesuíta, qual é a sua opinião a respeito da união das igrejas? E o jesuíta lhe respondeu assim, olhem a resposta do jesuíta: nós católicos não nos preocupamos com as igrejas populares ou carismáticas. Só há duas igrejas católicas no mundo, a católica romana e a católica adventista. Nossa preocupação está nesta última igreja, porque eles não vão se unir a nós. E a última batalha vai se travar entre essas duas igrejas. Amém? Meus queridos, eu creio 100% na palavra desse Jesus. A controvérsia vai ser entre o sábado e o domingo. A controvérsia vai ser qual dia que nós vamos adorar. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder, e farão leis para restringir a liberdade religiosa. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão.
a major party has nominated a woman for president. The only thing we have to fear is fear itself. Our country's going to hell. It's going to hell. What the hell are we doing? Businessman Donald Trump! It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House.
Como encontrar a igreja verdadeira? Quais são as marcas que identificam a igreja de Deus? Quantas igrejas a Bíblia afirma serem verdadeiras? Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi guerrear contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A palavra mulher, de acordo com a simbologia bíblica, significa igreja. Perceba que a afirmação de João é: irou-se o dragão contra a mulher, no singular, e não mulheres, no plural. Isto quer dizer que existe apenas uma igreja que é objeto da ira de Satanás. A igreja na Bíblia é apresentada como a esposa do Cordeiro. Teria o Cordeiro, Jesus, mais que uma esposa? O apóstolo João afirma em João 7, verso 17: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Paulo escreveu a Timóteo que a igreja do Deus vivo tem colunas e é baluarte da verdade. Para João, quem quer fazer a vontade de Deus e encontrar a igreja verdadeira, deve observar a doutrina. Paulo enfatiza as colunas, ou seja, a estrutura que dá apoio e que sustenta a igreja de Deus na terra. Hoje vamos apresentar 8 colunas que sustentam sua igreja. A primeira coluna encontramos em Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja de Deus é edificada sobre o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento, e está fundamentada no ensino dos apóstolos, que é o Novo Testamento. A igreja do Deus vivo tem suas crenças fundamentadas em toda a Bíblia. A segunda coluna é apresentada na experiência do carcereiro de Filipos, em Atos, capítulo 16, verso 30, quando perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo respondeu: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. A igreja do Deus vivo deve ensinar que Jesus é o único e absoluto Salvador e intercessor. A terceira coluna é a promessa maravilhosa feita por Jesus em João 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A igreja do Deus vivo deve manter o ensino bíblico da vinda de Jesus nas nuvens, com milhares de anjos, e que todo olho o verá. Nesse dia, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados e reinarão com Cristo no céu por 1000 anos. O apóstolo João apresenta 2 colunas que sustentam a igreja de Deus e que causam ira em Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi guerrear contra os que guardam os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A quarta coluna da igreja do Deus vivo é a aceitação da lei de Deus como norma e prática para seus membros. Nesse mesmo verso, encontramos a quinta coluna da verdade. O apóstolo João afirma que essa igreja mantém o testemunho de Jesus.
Apocalipse 19, verso 10, afirma que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, dentro da igreja que segue os 10 mandamentos, Deus dotaria alguém com o verdadeiro dom de profecia. Deus sempre teve seus profetas no meio do seu povo. A igreja do Deus vivo deve ser guiada pelo dom de profecia. A 6ª coluna está relatada no capítulo 58, verso 13 do livro de Isaías. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. A igreja do Deus vivo não ensina as pessoas a abandonar o 4º mandamento da lei de Deus. Ela aceita o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus. A 7ª coluna da verdade está relatada em Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo. No Apocalipse, anjo significa mensageiro. Temos aqui 3 anjos indo a todos os lugares do mundo. A igreja do Deus vivo deve levar o evangelho eterno a todos. Ela não é um movimento local, estadual ou de poucos países, e sim mundial. A 8ª e última coluna é apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A igreja do Deus vivo deve manter o plano original de Deus quanto à alimentação e ao cuidado com a saúde. A igreja do Deus vivo é o baluarte de toda a verdade, em comparação com outras que ensinam parte da verdade. O importante da igreja verdadeira não é o nome, e sim suas doutrinas. Continue ouvindo a voz de Deus e tome hoje mesmo a decisão de fazer parte da igreja do Deus vivo.